E vamos de boa tarde mais uma vez, meus queridos alunos. Uma satisfação imensa estar com vocês nesse dia 18 de fevereiro. Deixa eu só mudar aqui uma coisa que eu esqueci, né? Deixa eu só mudar, que eu já tinha gravado uma aula aqui de ciências e esqueci de mudar. História. Hoje estamos aqui para mais uma aula de história, que é a retomada da aula anterior. Lembra lá? Proclamação da República. Nós tivemos uma introdução geral, vimos as ideias republicanas e hoje nós vamos continuar, né, na proclamação da República, mas hoje nós vamos dar uma pequena retomada, relembrada, ligando com o ato da proclamação, vendo também o que Dom Pedro tentou fazer. Dom Pedro, que era o imperador na época, viu gente? Dom Pedro II era o imperador na época, o que ele tentou fazer como reformas para tentar evitar, mas não conseguiu. Só que, antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus e pedir uma bênção por essa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens nos abençoado, Deus, podendo voltar à escola para aulas presenciais e nos dando, ó Deus, também essa oportunidade desses encontros virtuais. Obrigado por tudo, ó Pai. Em especial, te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender tudo o que será explicado. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok. Como vocês podem perceber, aqui eu aproveitei o mesmo versículo da aula passada de História, Deuteronômio 10:17, porque é um versículo que mostra muito bem que o nosso Deus, Ele é o governo dos governos. Ele está acima de tudo e de todos. E nós não podemos esquecer disso. Na última aula eu falei para vocês e vou repetir agora. Deus usa os governos para abençoar o seu povo, mas também para castigar o seu povo. Tá bom? Então agora nós vamos iniciar a nossa aula, que está no seu livro, na página 414. O ato da proclamação. O ato da proclamação. Ele está no seu livro, na página 414. Não vamos esquecer disso. Página 414, pegando 1, pegando 2, pegando 3, pega o livro e abre na página 414, 1, 2, 3, valendo. Então, vamos lá para a nossa introdução inicial. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a diferença da monarquia para a república, não é isso? Nós vimos que existe uma diferença real entre a monarquia e a república. A monarquia é governada por reis e imperadores, a república por presidente. Na monarquia, o poder hereditário vai de pai para filho. Na república, é o povo que vota, que escolhe. Haviam as ideias republicanas começaram a surgir. E 3 setores da sociedade estavam extremamente insatisfeitos com a monarquia. A Igreja Católica, os fazendeiros e o exército. A Igreja, porque a monarquia, o imperador Dom Pedro estava interferindo, mandando dentro da Igreja. Os fazendeiros estavam chateados porque os escravos que eles compraram foram soltos de graça e eles ficaram no prejuízo. E o exército queria uma maior participação política, já que eles defendiam, representavam o país nas guerras. Só que nada disso aconteceu e eles estavam extremamente chateados e com o apoio de muitas partes da sociedade chegou o que nós chamamos de Proclamação da República e o que nós iremos ver agora, o ato da proclamação, na página do seu livro 414, que diz o seguinte no início. Bom? Dom Pedro II, ao perceber a crescente oposição, ou seja, as pessoas estavam contra ele, propôs reformas políticas que se aproximavam de ideias republicanas. Então, o que foi que ele tentou fazer? Ele tentou meio que enganar, né? Eu vou fazer algumas reformas, algumas modificações que está próximo das ideias da república, mas eu continuo como monarquia. Mas desde já eu digo, o povo não caiu nessa.
Não caiu. Mas as ideias que se aproximavam da República eram liberdade religiosa, porque até então você só tinha a Igreja Católica, autonomia para as províncias, porque até então o imperador mandava em tudo, e quando se diz autonomia para as províncias, era que os locais, como estados, nós temos os estados, e cada estado ele tem uma certa autonomia, além do presidente. Mandatos limitados do Senado, ou seja, ele dizia o seguinte, que os senadores teriam um mandato limitado, mas o imperador não, eu continuo imperando. Mas a ideia da República não era essa. A ideia da República era que houvesse um presidente escolhido pelo povo e com mandato certo. Olha, tantos anos e acabou. Como nós temos hoje. Hoje a gente já pode ter uma reeleição. O presidente pode ficar até 8 anos, mas é o povo que escolhe. Entenderam? Então, continua aqui dizendo, ó, essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia. É o que eu falei para vocês. Ele tentou enganar. Olha, eu vou tentar aqui fazer umas medidas para agradar eles, mas eu continuo no poder. Eu continuo. E podia aqui, ó. Essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia e precisavam ser submetidas aos deputados. Impacientes e ansiosos por mudanças, os militares, com o apoio dos fazendeiros de café, que eram os ricos da época e que estavam insatisfeitos, que a gente viu na aula passada, decidiram se adiantar e aplicar um golpe de Estado. E o que é um golpe de Estado? Quando se toma o poder sem uma causa real. E até diz aqui no quadrinho, ó, golpe de Estado. Derrubada ilegal de um governo legítimo. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não e correspondem aos interesses da maioria da população ou de uma minoria. Nesse caso aqui era da maioria, porque a maioria queria que acabasse com a monarquia e uma república iniciasse no Brasil. Então, continuando no seu livro, diz: na manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo, prendeu os funcionários do gabinete imperial e declarou o fim do regime monárquico no Brasil, dada início à República. É por isso que sempre no dia 15 de novembro, nós temos um feriado nacional, que é justamente a proclamação da República, porque a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Se nós formos calcular hoje, 1889, 1900 dá 11 anos, 2000 dá 21 anos, 121 anos com 21, 142 anos. Então, olha só, a República está se comemorando 142 anos este ano. Este ano vai fazer 142 anos que nós somos uma república. Aí você fala, professor, mas o Brasil tem 500 anos e esse tempo todo o Brasil foi o quê? O Brasil foi colônia, o Brasil foi monarquia e chegou à República em 1889. Este ano fará 142 anos de monarquia, ok? Quem foi um dos responsáveis para a proclamação da República? Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que nós iremos ver que se tornou o primeiro presidente da República. Esse nome Marechal Deodoro lhe diz alguma coisa? Nós temos uma cidade aqui, né, justamente em homenagem a Marechal Deodoro, que é a cidade de Marechal, colada aqui com Maceió. Marechal Deodoro foi o primeiro presidente da República, mas vocês verão também que ele não foi eleito pelo voto do povo. Como assim, professor? Mas na República o povo não tinha que votar? Sim, mas inicialmente, como vocês podem ver, foi um golpe. Um golpe. A República no Brasil ela já começou com um golpe. Ela já começou meio errada. Então nós iremos ver todo o processo. Mas não podemos esquecer que foi o Marechal Deodoro da Fonseca que inicialmente
deu início à República no Brasil, como diz aqui, ó. O Marechal Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo, prendeu funcionários do gabinete imperial e declarou o fim do regime monárquico no Brasil, dando início à República. Ou seja, em 15 de novembro de 1889, inicia-se a República no Brasil, acabando a monarquia. Aí vocês podem ver essa imagem, que é uma imagem que simboliza o processo de proclamação da República. É muito comum você ver essa imagem em diversos locais, mas essa imagem você nunca esqueça, ela simboliza o processo ou o ato da proclamação da República, tá certo? Então lá no finzinho a gente conclui com alguns pontos importantes que eu preciso que vocês estejam atentos. Aqui, ó. Após a proclamação da República, sob o comando de Marechal Deodoro, formou-se um governo provisório, ou seja, observe o que eu falei, a República começou meio errado, então ela já não começou com um presidente de imediato, ela começou com um governo provisório. O que é um governo provisório? São pessoas que estão tomando conta durante um tempo até as coisas se resolverem quem vai ser o presidente. Então, após a proclamação da República sob o comando de Marechal Deodoro, formou-se um governo provisório e ficou definido que Deodoro governaria por 2 anos. Ou seja, o Marechal Deodoro, que comandou o ato da proclamação da República, foi eleito pelo governo provisório por 2 anos como o primeiro presidente da República. Marechal Deodoro foi quem comandou o ato da proclamação da República. Formou-se um governo provisório e esse governo provisório decidiu que Marechal Deodoro seria o primeiro presidente da República no Brasil por um período de 2 anos. Ok? Continuando. Período em que seria elaborada uma nova Constituição. Que é uma Constituição, gente? Nós iremos falar muito sobre Constituição. Constituição é um livro de leis e regras que disciplina tudo dentro de um país. Aqui no Brasil nós tivemos da República várias constituições. E hoje nós temos a última que foi de 1988. Vamos falar muito sobre isso. Mas desde já eu quero que vocês entendam. Constituição é um livro de leis e regras que indica tudo que nós podemos ou não fazer. Nós iremos estudar melhor sobre isso. Então, a nova Constituição, ele iria ficar 2 anos para que houvesse uma nova Constituição no Brasil. Preste atenção no que eu vou falar agora. As 2 últimas linhas do seu livro que diz: uma das primeiras decisões do novo governo, quem era o primeiro governo? O Marechal Deodoro, foi comunicar a Dom Pedro II, que era o imperador da monarquia, Dom Pedro II e a família real que deveriam deixar o país. Lembra que o ano passado vocês estudaram muito, né, sobre a família real. Então, neste momento, houve a proclamação da República, Marechal Deodoro ficou como o presidente durante 2 anos, enquanto se fazia uma nova Constituição. E uma das suas principais e primeiras medidas foi comunicar a Dom Pedro II e a família real que eles deveriam sair do Brasil. Essa foi a primeira medida de Dom Pedro. Olha, você não é mais imperador e aqui a família real não dá mais. Vocês vão ter que deixar o Brasil, porque a partir de agora nós estamos nos transformando em uma república. Qual foi a primeira medida de Marechal Deodoro ao tomar o poder no Brasil? Informar a Dom Pedro II e a família real que eles deveriam deixar o Brasil. Dessa forma se deu o ato da proclamação no Brasil. E as reformas políticas lá no início do seu texto você não pode esquecer. Elas foram feitas de maneira a tentar enganar o povo para que algumas coisas agradassem, mas a monarquia iria continuar. Mas não deu certo. Houve um golpe de Estado, né? Marechal Deodoro, comandando um grupo de militares, tomou o poder.
Um governo provisório foi feito, deu o poder a Marechal Deodoro durante 2 anos, enquanto se fazia uma nova Constituição. A primeira medida, e talvez mais importante de Marechal Deodoro naquele primeiro momento, foi comunicar a Dom Pedro II e a família real que eles deveriam deixar o Brasil. A partir daí, de 15 de novembro de 1889, o Brasil deixa definitivamente de ser uma monarquia para ser uma república. E a partir de agora nós iremos ver tudo sobre a república, como aconteceu, os conflitos, a entradas e saídas de governadores, as várias constituições. Até o final do ano nós vamos estudar muito sobre isso. E eu só posso garantir uma coisa para vocês: é interessantíssimo. Tá bom? Mas por hoje é só. Observe que nós vimos as ideias republicanas na aula passada e hoje o ato da proclamação, onde o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Ok? Agora, página 415, no seu livro Atividade. Atividade sobre o assunto, claro. Na primeira questão, assinale os itens que descrevem as propostas de Dom Pedro II para tentar conter a oposição contra o governo imperial. Foi justamente as reformas políticas. Mas que reformas foram essas? Tá aqui na página 414. O que foi que ele tentou fazer para manter a monarquia e não deixar que a república acontecesse? Aí você vai marcar aqui: centralização do poder, liberdade religiosa, mandatos vitalícios para o Senado, autonomia para as províncias. Você vai marcar o que for, tá certo? 2. Preencha os quadros com os termos que faltam para completar as frases. Após a proclamação da República foi estabelecido um governo. Que governo foi estabelecido após a proclamação da República? A dica foi justamente o que deu o poder a Dom Pedro, a Marechal Deodoro. Que governo foi esse? Tá aqui. Como é que se chama? Aí você vai colocar aqui. A proclamação da República colocou fim a... O que foi que acabou com o início da República? Aí você vai escrever aqui. Após a proclamação da República, a família real foi... O que foi que aconteceu com a família real? Ela foi... É isso? Aí você vai colocar. Terceiro, em sua opinião, é importante votarmos para escolher representantes políticos? Você acha que é importante nós termos o direito de votar? Mas não só o direito, saber votar e votar com consciência. Você acha que é importante? Escreve aí para nós, tá certo? E por último, talvez você precise de uma pequena pesquisa, que é aqui, ó, é a sua vez. Leia as perguntas a seguir e faça uma pesquisa para respondê-la. Na atualidade, qual é a forma de governo do Brasil? Qual é o nome oficial do Brasil? Brasil. O meu nome é Robson Lima dos Santos. Esse é meu nome completo. Qual é o nome completo do Brasil? Ou seja, o nome oficial do Brasil. Quem é o atual presidente do Brasil? Atualmente, qual é a duração do mandato do presidente? Quero que vocês respondam isso aí hoje, dia 18/2, e vocês vão me entregar essa atividade, ou melhor, me mostrar respondida já amanhã, dia 19. Professor, mas amanhã não tem aula de história. Não tem problema. Vocês vão me mostrar essa atividade amanhã, chegar e dizer assim, cada um abre o seu livro na página 415. Você vai abrir e deixar em cima da sua cadeira. E eu vou passar olhando um por um. Ou seja, essa atividade já é para responder e entregar já no dia 19, amanhã. Certo? Então, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Espero que seja responsável com suas atividades e estou confiando em vocês. Tchau!